Olá, meu nome é Vanessa, eu sou bibliotecária, eu atuo no Instituto Federal Sul-Rio-Grandense e sou doutoranda no programa Processos e Manifestações Culturais na Universidade Fevale, e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Bibliotecas e a Efetivação das Leis 10.639 e a 11.645, os desafios das políticas de desenvolvimento de coleções nos institutos federais. Bom, esse trabalho, ele integra uma pesquisa de doutorado em andamento, né, na qual eu investigo como a colonialidade e a branquitude se manifestam na conformação dos acervos das bibliotecas dos institutos federais, né. Então, a minha pesquisa, ela parte do entendimento de que as bibliotecas, né, embora sejam frequentemente aí concebidas como espaços democráticos, né, de acesso à informação, de acesso ao conhecimento, elas também operam como dispositivos de poder que moldam, né, o que é reconhecido como saber legítimo, né? Então, nesse sentido, é importante a gente refletir, né, sobre quem está representado nas nossas bibliotecas, né? Quais saberes são legitimados, né? A quem o acervo dá voz e a quem silencia, né? Então, na minha tese, eu analiso as políticas, né, e os acervos, e só que hoje, né, especificamente, eu estou apresentando os resultados parciais das políticas, né, especificamente das políticas, que são os documentos institucionais aí que orientam o que deve ser adquirido, mantido ou até mesmo excluído, né. Então, são documentos que influenciam aí diretamente, né, quais saberes são incluídos ou apagados das bibliotecas, por isso é interessante a gente analisar. Então, a partir disso, né, o objetivo, né, desse recorte, né, é analisar as políticas de desenvolvimento de coleções das bibliotecas dos institutos federais, verificando então se incorporam ou negligenciam essas leis. Então, o estudo ele está fundamentado nos estudos decoloniais, né, nos estudos críticos da branquitude, ambos, né, em articulação aí com reflexões produzidas no campo da biblioteconomia, né. Então, o referencial teórico da pesquisa ele articula conceitos, né, e autores que vão aí nos ajudar a compreender essas estruturas invisíveis, né, de dominação e exclusão que operam nas bibliotecas, né. E eu trago alguns conceitos, né, que são importantes, né. O primeiro, então, é a colonialidade de saber, né, que conforme aí que Han e Miolo nos mostram, né, como o pensamento ocidental se impôs como referência única, né, excluindo aí outras formas de saber, né. Essa exclusão, por sua vez, ela acaba se traduzindo, né, no que Boaventura de Souza Santos chama de epistemicídio, né, ou seja, né, o apagamento sistemático de conhecimentos produzidos por povos colonizados, mas também não só os colonizados, né. E aí a branquitude, né, por sua vez aí, que atua, né, como um padrão normativo implícito, né, ou seja, aquilo que não se nomeia, mas que estrutura, né, o que é conhecimento legítimo, né. E aí alguns estudos da biblioteconomia crítica, né, aí diversos autores, né, que vêm aí criticando a suposta neutralidade técnica, né, do campo, né, e também que nos ajudam aí a identificar algumas de nossas práticas cotidianas, né, incluindo aí o desenvolvimento de coleções, né, entendendo como essas práticas aí são atravessadas por disputas simbólicas e políticas. E então o que são, né, essas políticas de desenvolvimento de coleções, né? Então, as políticas de desenvolvimento de coleções, também conhecidas aí como PDC, né, PDCs, são documentos então muito importantes para a gestão das bibliotecas, né? Por quê? Porque elas orientam todos os processos que envolvem os acervos, né? Desde o que será adquirido, né, incluindo aí os critérios de seleção, até mesmo o que será descartado, né? E também incluindo aí alguns critérios de atualização, né? Então, nos interessa analisar esses documentos, né, porque neles constam, então, quais os critérios que são utilizados efetivamente para comprar os acervos, né. Então, pensando assim, né, de certo modo, a gente pode pensar que as PDCs, elas vão revelar, então, as concepções institucionais, né, sobre o que deve ser reconhecido como conhecimento, né, e por isso analisá-las é muito importante, né, para a gente entender, né, se há espaço, né, nas bibliotecas, né, para pluralidade epistêmica, né, ou se estamos apenas aí reproduzindo os mesmos referenciais hegemônicos, né. Então, no caso da minha pesquisa, né, da minha tese, o foco aqui está em compreender, né, se as PDCs, né, dos institutos federais, elas vão contribuir também, né, para efetivar essas leis, né, a 10.639 e a 11.645, né, ou se permanecem alheias a essas diretrizes legais, né. E por que essas leis, né? Então, as leis, né,
tanto a 10.669 quanto a 11.645, né, elas têm como objetivo enfrentar, né, o racismo estrutural, né, e valorizando, então, as culturas negras, indígenas, né, já que torna, né, o seu ensino obrigatório nas escolas, né. No entanto, né, a gente já tem aí mais de 10 anos, né, que existem essas leis, mas para que essas leis efetivamente saiam do papel, né, é necessário também que as bibliotecas estejam envolvidas, né, porque é elas que são responsáveis aí por prover os materiais que sustentam, né, esse ensino e dentro das escolas, né. Então, nesse contexto, né, as políticas de desenvolvimento de coleções, elas também se tornam estratégicas, né, já que, como vimos, elas que orientam o que será adquirido, né, descartado, enfim, dentro dessas instituições. Então, investigar essas políticas, né, é fundamental, então, para a gente entender se há, de fato, um compromisso institucional com a diversidade, né, ou se seguimos, então, reproduzindo uma lógica excludente que legitima a branquitude aí como único referencial válido. Bom, então, foram analisadas aí 25 políticas, né? Então, do universo de 38 institutos federais, a gente conseguiu analisar 25 políticas, né? Que eram as que estavam disponíveis publicamente, né, no site. Então, essas análises ocorreram em 2024, né? Então, a gente adotou uma abordagem qualitativa e a técnica utilizada foi, então, análise de conteúdo, né, conforme, então, Bardan. Então, a análise dos documentos, né, revelou que nenhuma das 25 PDCs examinadas menciona, né, explicitamente as leis, né, que, como vimos, são os marcos legais para a inclusão, principalmente da diversidade étnico-racial, né, na educação, incluindo aqui as bibliotecas, né, e o que a gente percebeu é que os critérios de seleção de obras, eles são essencialmente técnicos e administrativos, né, eles estão muito preocupados com a adequação dos títulos à grade curricular, né, e estão muito preocupados com a relação custo-benefício, né, e não há qualquer referência às leis ou a ações afirmativas que garantam, então, essa pluralidade epistêmica, né, que garantam aí a existência de autores e autoras negros, indígenas, ou até mesmo de temáticas, né, que abordem esses assuntos relacionados, né. Então, essa aparente neutralidade do documento, que é muito forte dentro do campo da biblioteconomia, né, na prática, ela acaba operando como um filtro, né, que mantém o acervo dentro dessa lógica hegemônica que é branca e eurocentrada, né. Então, assim, né, a gente pode concluir que as bibliotecas elas acabam sim reproduzindo um processo de epistemicídio, né, pois elas silenciam, né, e até mesmo excluem esses saberes dissidentes, né, saberes de autores negros, indígenas e de outras matrizes aí socialmente subalternizadas, né, que aí, dada a sua própria historicidade, encontram aí dificuldades de estarem presentes nesses espaços, né. Então, isso mostra que não se trata apenas de uma omissão, né, dessas instituições, mas sim de uma política institucional, né, de silenciamento. Bom, então a ausência de menções às leis, né, e até mesmo de critérios afirmativos nas PDCs, a gente pode concluir, então, né, que essa ausência revela que os acervos continuam sendo formados por uma lógica que promove determinados saberes como universais, né, ao não assegurar, então, em suas políticas que conhecimentos não hegemônicos, né, tenham, então, essa garantia, né. Então, obviamente, essas políticas contribuem, né, para perpetuar desigualdades, né. Então, especificamente no caso das bibliotecas dos institutos federais, né, que deveriam promover a inclusão e a pluralidade, dada a sua própria missão, né, se a gente pegar lá as leis, né, as diretrizes, enfim, que definem, né, a missão dos institutos federais. Então, a gente vê que as bibliotecas elas acabam reforçando as estruturas de poder simbólico que são aí herdadas da colonialidade, que legitimam aí a branquitude, né, como único critério, né, de conhecimento legítimo, né? Por isso, então, é urgente, né, a gente revisar essas políticas, né, incorporando, então, princípios, né, perspectivas decoloniais que levem em consideração, né, essas estruturas de poder, né? Então, entre as recomendações do estudo, né, eu destaco, então, a necessidade de incluir cláusulas afirmativas nessas políticas, né, a necessidade de envolver a comunidade na definição desses critérios de seleção, né, para a gente estar apoiando aí autores e editoras comprometidas com a diversidade e, além disso, também investir na formação
formação crítica dos profissionais, né, que atuam nesses espaços e que criam essas políticas, né. Então, só assim, né, a gente acredita, né, que as bibliotecas poderão cumprir de fato seu papel transformador na sociedade. Eu aqui, né, eu termino com as minhas referências e eu agradeço aí o espaço.